Dias atrás houve um debate entre o pastor Paulo Sérgio e o padre José Eduardo a respeito do catolicismo. E aí envolveu questões de Maria, da Igreja Católica, de história. Enfim, foi um debate muito interessante, porém muito longo, muito cansativo, durante 4 horas mais ou menos. E esse debate rendeu vários vídeos de análise, de comentário. Um deles eu trouxe aqui para você, e eu quero comentar com você o comentário desse comentarista, uma análise do debate feito por esse católico. Mas o que me chamou a atenção na análise dele é o que eu venho percebendo, que é um padrão que acontece com os católicos. Em dado momento, ele vai falar que se o pastor estiver realmente em busca da verdade, esse pastor ele vai chegar à Igreja Católica e que é necessário colocar alguns livros que foram dados para ele, para que ele conheça a verdade, para que ele se converta à Igreja Católica. Dá uma olhadinha nas próprias palavras desse comentarista e nós voltaremos e faremos uma análise sobre isso. De verdade, gente, eu queria que esse pastor se convertesse. Porque se esse homem se rendesse à Santa Igreja de Nosso Senhor Jesus Cristo, e se ele tiver uma retidão de alma, e se ele tiver esse amor pela verdade, se ele querer ela acima de tudo mesmo, caindo na mão desse pastor, esses bons livros, esse homem pode se render à Igreja Católica. Bom, ele começa a sua análise, vou retroceder um pouquinho, falando sobre como que foi respeitoso o debate, cordial, tirou sarro no Silas Malafaia, falou que o padre representou bem os católicos, falou sobre os comentários majoritários de católicos ali, que ficaram impressionados com o pastor, enfim. E aí ele vai falar sobre a questão. Você percebeu que 2 vezes ele fala do pastor se convertendo à Igreja Católica. 2 vezes. Isso é sintomático, porque há uma grande diferença entre protestantes que se convertem ao catolicismo e católicos que se convertem ao protestantismo. Quando um católico vem para uma igreja protestante, ele não vem por causa da igreja, ele vem por causa de Jesus, porque ele precisa de Jesus, porque a sua alma anseia por Jesus. Não é à toa que agora o número de evangélicos, segundo a estatística do IBGE, já está bem próximo, quase equilibrado com o do catolicismo romano, que há 100 anos atrás era majoritário, era praticamente 100% da população brasileira. Hoje já está quase pau a pau ali, 50%. Por que disso? Porque o católico precisa de Jesus. Ele não encontra isso na Igreja Católica. Essa foi a minha experiência que eu deixei num podcast aqui essa semana. Falei sobre isso essa semana, sobre a minha conversão. E a experiência de milhões de católicos no Brasil inteiro. Então essa é a grande diferença. Quando alguém vai para o catolicismo da igreja evangélica, ele fica deslumbrado com o quê? Com a história, com a liturgia, com os pais da igreja. E eles, quando vão, eles vão de peito aberto. Não tem treinamento em apologética, nunca teve contato sobre catolicismo feito por um apologista de verdade. Seus pastores, a maioria dessas igrejas que estão fornecendo essa massa humana para o catolicismo, são contra a apologética. Daí é muito fácil uma pessoa, mesmo com o título de pastor, porque a maioria desses pastores, infelizmente, malemar, tem aquele cursinho básico ali de teologia, ou se não, um bacharel. Então a pessoa não entende nada sobre apologética, sobre filosofia, história da igreja, pais da igreja e heresiologia. Ela nunca teve contato com isso. Então ela pode se intitular anticatólica. Como eu vejo nesses testemunhos lá do canal do Eduardo Faria, que ele até citou aqui, do Eduardo Faria, e o próprio Eduardo também, eu já deixei um vídeo aqui refutando o Eduardo, mostrando que ele não entende nada de história da igreja, pelo menos de algumas partes da história da igreja, e nem da doutrina que ele professava. Assim também como o Scott Hahn, que ele citou nessa análise aí, comparando também, a conversão do pastor. Está eufórico, porque se o pastor estiver realmente em busca da verdade, ele vai fazer como o Scott Hahn, como o Eduardo Faria, se converter à Santa Igreja Católica. Essa é a diferença. Nós não convertemos para uma instituição, nós nos convertemos para Jesus. Agora, quando um protestante sai de uma igreja evangélica e vai para o catolicismo, ele vai para uma instituição. Isso é muito interessante. As próprias palavras são sintomáticas, os termos usados são sintomáticos, não é? Então, ele tentou fazer essa análise, citou alguns livros ali sobre Maria, uma obra de apologética contra os ataques protestantes. Então, todos os livros que eles citam ali, menos um, que fala sobre espiritualidade ali e tal, mansidão,
é que não tem a palavra ataque. Na verdade, o que os evangélicos fazem não é atacar Maria, porque Maria não deve ser atacada. É sim desmontar as heresias e os absurdos e abusos que o catolicismo fez em cima de Maria. Então eles chamam isso de ataque. Na verdade, nós chamamos isso de defesa de Maria. Nós estamos defendendo Maria contra os abusos que o catolicismo fez durante esse milênio, durante todos esses séculos. Tem mais de, não é 2000 anos, no mínimo aí 1500 anos de história do catolicismo. Conversando com o pastor Paulo Sérgio, que é meu amigo já de longa data, é apologista, já demos palestras juntos, já ficamos no mesmo hotel, no mesmo quarto, já compartilhamos muitas questões de apologética, e ele me confessou que aquele debate foi a melhor coisa que aconteceu para ele. Por quê? Ele conseguiu atingir um público que não é um público interno, não é um público de apologética que nós debatemos, um público que é engajado ali, é um público externo. E muitos católicos agora estão seguindo ele e fazendo perguntas, dialogando com ele. E ele está tendo a oportunidade de compartilhar o evangelho. Então, meu amigo, bye bye para a conversão do pastor Paulo Sérgio, viu? Não será dessa vez não, tá bom? Vai procurar outro, porque ele é um apologista fundamentado na palavra e na história da igreja e nas heresias, não só do catolicismo, mas de diversas seitas aí. Bom, a minha análise vai acabar por aqui, não vou falar mais sobre isso, era só para mostrar para você a diferença que é a conversão de um católico para uma igreja evangélica e de um evangélico para a igreja católica. É da água para o vinho, tá? Porque os católicos estão sedentos da palavra de Deus, eles precisam de salvação. E isso o catolicismo não dá para eles. Eles não dá paz no seu coração, não dá certeza da salvação, no máximo ali um purgatório, e olha lá, hein? Um purgatório, olha lá. Então por isso que a maioria dos católicos estão se tornando evangélicos. Não é por causa da igreja evangélica, é por causa de Jesus Cristo. E essa é a grande diferença. Gostou desse vídeo? Então deixa já o seu like aqui, comente também, não deixe de comentar se você é contra ou a favor, o que você acha de católicos convertendo ao protestantismo e os protestantes convertendo ao catolicismo. Também espalhe o nosso vídeo e, se não é inscrito, se inscreva em nosso canal, tá bom? Faremos mais vídeos sobre isso, sobre alguns debates que houve aí nesses podcasts da vida para o seu elevo espiritual e para a sua edificação e conhecimento apologético. Fique com Deus e até o próximo vídeo, se assim o Senhor permitir. Tchau!